Com Pavlov aprendemos que animais podem ter seus comportamentos condicionados por sons, como exemplo clássico do cachorro que saliva ao ouvir o som de um sino. Mais tarde, alguns psicólogos russos, seguindo o caminho aberto por Pavlov, descobriram que o comportamento humano também pode ser condicionado por sons, principalmente pelo som da fala humana e seus significados. As palavras que usamos e o modo como as expressamos podem funcionar como gatilhos emocionais que impactam profundamente a alma das pessoas. Basta se lembrar dos rótulos e chavões utilizados nas discussões sobre política atualmente para você ter uma ideia do que estou falando. Diante desse conhecimento, não tardou para que o uso técnico da linguagem passasse a ser utilizado por indivíduos, corporações e estados como uma das melhores ferramentas para manipular o comportamento das massas por intermédio dos meios de comunicação. Há toda uma ciência por trás disso que se fundamenta sobretudo na linguagem. De acordo com o psicólogo soviético Sergei Dobrgaev, a linguagem é o meio de adaptação do homem ao seu meio ambiente. A linguagem nos liga aos outros e confere sentido ao que nos acontece. Por isso, quem controla a linguagem indiretamente influi tanto na forma como nos relacionamos com os demais, como no modo como atribuímos significado às nossas experiências. Logo, chavões, figuras de linguagem, gatilhos mentais e clichês são o ferramental mais comum daqueles que querem exercer domínio pela linguagem. Neste contexto, por mais que a pessoa se considere esclarecida e hoje, convenhamos, está na moda se apresentar como esclarecido, ela não está imune à influência da propaganda política, ideológica, religiosa, cientificista e consumista dos meios de comunicação. Aliás, o que muitos dizem ser a sua própria opinião é, na verdade, a opinião não verificada de outrem. Opinião de um familiar, opinião do jornal que assiste, da celebridade, do professor, do pastor, do cientista, etc. Sem ter consciência de que suas mentes foram colonizadas por ideias de terceiros, tem gente que é até mesmo utilizada como soldado para defendê-las, e isso é notório nas redes sociais. Portanto, tendo conhecimento técnico e os meios de comunicação em mãos, é relativamente fácil arrebanhar um exército de pessoas para defender, atacar quase qualquer ideia. Os totalitarismos políticos e religiosos dos últimos séculos exemplificam isso muito bem. Como disse o psicanalista Yost Melot, quem dita e formula as palavras e frases que usamos, quem é dono da imprensa e do rádio, é dono da mente. Opiniões prontas podem ser distribuídas dia a dia por meio da imprensa, mídia e assim por diante, repetidamente até que alcancem as células nervosas e implantem um padrão de pensamento fixo no cérebro. Tal é o dispositivo pavloviano. Repita mecanicamente suas suposições e sugestões. Diminua a oportunidade de comunicar dissidência e oposição. Essa é a fórmula simples para o condicionamento político das massas. Não só político, é claro. Em face disso, pensando no nosso contexto atual, seria muito ingênuo afirmar que aquilo que é propagado pelas autoridades, aquilo que você assiste nos jornais todos os dias, visa unicamente o seu bem. Da mesma forma, seria ingênuo dizer que o que é propagado é unicamente a voz de uma elite do mal que quer escravizar a humanidade. Entre esses dois extremos está a realidade, que é complexa e multifatorial. Enfim, o fato a ser observado neste vídeo é a necessidade de não ser ingênuo quanto a isso, pois estamos todos sendo condicionados de uma forma ou de outra. O primeiro passo é lembrar-se que só se descondiciona quem tem consciência de estar sendo condicionado. Romper com o conformismo e buscar a origem das ideias e valores que defendemos é condição sine qua non para aqueles que buscam mais autonomia e lucidez. A propósito, é inegável, vale salientar, a existência de engenheiros sociais de opinião pública, isto é, indivíduos ou grupos que põem em circulação, por meio da mídia, livros, entre outros canais, determinadas opiniões que os beneficiam. Como disse o filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, o Estado moderno, e eu diria também outros agrupamentos humanos, fabricam as opiniões que depois coletam respeitosamente, entre aspas, com o nome de opinião pública. Ou seja, a opinião pública hoje não é a soma de opiniões pessoais. As opiniões pessoais, ao contrário, são o eco da opinião pública.